Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, nos encontrarmos para o nosso programa Flores da Palavra. E assim nos ensina o Evangelho de hoje. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria para nós, queridos irmãos, recebermos como alimento espiritual esta palavra que ouvimos do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8. Quando Jesus cura um paralítico e é condenado no silêncio do coração dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, porque ele curou não com um medicamento material, não com um medicamento científico, mas ele curou por meio da sua palavra, ao dizer: os teus pecados estão perdoados. Como hoje nós precisamos trazer para a nossa vida esta verdade. A máxima expressão da fé é a obediência à palavra de Deus. Obedecer à palavra de Jesus implica necessariamente para nós, amados irmãos e irmãs, uma fonte de cura e de libertação de todos os males. Esta foi a promessa de Deus para nós esta semana, por meio da sua igreja, por meio da palavra do seu Filho Jesus. Deus quer nos libertar de todos os temores. Lembra, domingo Jesus dizia: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, no Evangelho, Jesus entra num barco e atravessa para o outro lado do lago. E nós já vimos que a imagem do barco na mística cristã é sempre a igreja de Jesus. O lago, o mar, é a imagem do mundo. As intempéries que cada dia eu e você enfrentamos, de todas as ordens. A intempérie que o Evangelho hoje nos apresenta é a doença física. Aquele homem que era paralítico, que não podia andar, que não tinha dignidade, que não tinha meios para sobreviver por si só. Jesus, vendo esta realidade, o que faz? Ele vê uma multidão que vem ao seu encontro. E aqui para nós a beleza da igreja. Os santos padres trazem para nós como ensinamento que esta multidão que vem ao encontro do Senhor, trazendo este paralítico, é também a imagem da igreja. Porque enquanto a barca representa para nós a igreja como algo físico, como o templo, que igreja também é templo, esta multidão que traz este paralítico diante de Jesus significa a igreja, corpo místico de Jesus, eu e você, que conduzimos os irmãos, que conduzimos os enfermos, que conduzimos os desvalidos para diante daquele que pode curar. E assim nos ensina o Evangelho. Jesus olhou para a fé daquela comunidade e, olhando a fé deles, compadeceu-se do paralítico e disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. São João Crisóstomo vai dizer para nós: para Deus, o importante é a fé. Seja a fé pessoal, ou seja a fé daqueles que vão suplicar, interceder por alguém. Deus atende. Porque a fé é condição para o milagre acontecer.
aquele homem ficou curado por meio do poder da palavra de Jesus. Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, duvidando no coração, criticando e condenando Jesus, Jesus vai dizer: o que é mais fácil falar? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado aqui na terra, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E imediatamente o paralítico levantou. Santo Hilário de Poitiers vai dizer para nós, amados irmãos e irmãs, que esta atitude do paralítico se deu porque, primeiro, a cura aconteceu no seu coração. A cura aconteceu na sua alma. Depois passou para o seu físico. Não foi a cura física que fez com que os pecados daquele homem fossem perdoados, mas foi por ter seus pecados perdoados que ele curou todo o seu ser. Aqui para nós o segredo que Deus nos ensina no Evangelho de hoje. 4 momentos importantes na vida do cristão. Primeiro, entender que quem está doente precisa ir ao hospital. O hospital é a igreja. Depois, indo ao hospital, tem que apresentar-se ao médico. O médico é Jesus. Sendo consultado pelo médico, o médico olhando a realidade, a enfermidade, a situação de cada um, o médico vai dar a receita. A receita que Jesus nos dá hoje é o perdão. E o medicamento que Jesus, o médico dos médicos, nos receita é o sacramento da confissão. Como nós precisamos hoje entender que o sacramento da confissão é um remédio poderoso para todas as espécies, para todos os tipos de enfermidade física, emocional, psicológica e espiritual. Eu pergunto, quanto tempo você não se confessa? Por falta de tempo? Tanto tempo você não se confessa porque você não acredita que o Padre tem o poder de perdoar pecado? Tanto tempo você não se confessa por vergonha? Tanto tempo você não se confessa porque você diz: eu me confesso direto para Deus, Padre. Como nós precisamos hoje entender, irmãos, que nós cristãos católicos não confessamos direto para Deus. É maravilhoso essa relação com Deus, reconhecer o pecado, pedir perdão, mas esta verdade se realiza concretamente, com eficácia na nossa vida, quando nós buscamos o sacerdote e seguimos os 4 passos da confissão. Arrependimento, a confissão do pecado, a reconciliação ou a reparação e a renúncia, o propósito de mudança, para que nós possamos ficar verdadeiramente curados. Para isso, Deus deixou aqui na terra a igreja como um hospital, Jesus como um médico, a receita, o perdão, o medicamento, a confissão. Que nós possamos verdadeiramente receber de Deus a cura do corpo, da alma e do espírito por meio do perdão dos nossos pecados, para que de fato aquilo que Jesus disse no Evangelho de domingo que passou e também nos recorda no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e 23, quando ele conferiu a Pedro e aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Quando no domingo da ressurreição ele soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem não lhes perdoardes, lhes serão retidos. Que nós possamos hoje entender que o Filho do Homem aqui na terra tem poder de perdoar pecado,
Hoje, Jesus, aqui na terra, é o sacerdote, instituído por ordem de Jesus, recebendo o poder que ele mesmo tinha para salvar as almas, salvar a vida daqueles que necessitam de salvação. E vem a igreja para buscar aquilo que só Deus pode nos dar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro, Julião e Eimar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.